Olá, senhores, aqui é o Tenente Farias, sou gestor de combate a incêndio do Cefap e vamos iniciar aí nosso último contato na última instrução da matéria de combate a incêndio, tá? Vamos cumprir os seguintes objetivos: conhecer as principais ferramentas e equipamentos utilizados nas operações de combate a incêndio, além de saber quais são suas finalidades, compreender a diferença entre busca e salvamento, conhecer a filosofia risco-benefício, entender a priorização de vítimas, conhecer os tipos de busca, rápida, primária e secundária, conhecer as técnicas de busca e conhecer o método de marcação FEMA, certo? Então, sobre as ferramentas, um breve resumo aí, acredito que isso é um conhecimento bem tranquilo para todo mundo que está tendo contato com essa matéria. Então, para que servem, né? A gente vai utilizar nesse contexto aqui para transpor obstáculos, realizar aberturas forçadas, realizar salvamentos, se ancorar, se comunicar, se localizar e, de uma maneira mais ampla, né, sobreviver, certo? Primeiro material importante para a gente aqui, machado, certo? Então, para que ele vai nos ser útil? Eficiente para arrombamento de portas de madeira e acesso em paredes de madeira, gesso e plástico. Sua lâmina pode ser utilizada como cunha e martelo em conjunto com Halligan e outras ferramentas. E outra ferramenta, a gente vai exemplificar isso mais à frente. Pode ser utilizado para o aumento do alcance do tato e teste de solo. Vai ser essencial para a gente aqui nas buscas, tá? Halligan é uma ferramenta amplamente conhecida, então tem 1001 utilidades listadas aqui. Ferramenta multifuncional extremamente versátil. Em uma extremidade, ela pode ser usada como alavanca para o arrombamento de portas e janelas. Sua ponteira é capaz de perfurar paredes mais frágeis e servir como ponto de ancoragem. Na sua outra extremidade, serve também como alavanca, além de ser capaz de cortar chapas metálicas. Serve para quebrar cadeados e correntes com a ajuda de uma marreta. Ferramenta pode ser usada também para realizar o teste e o tateamento de solo. É a ferramenta mais indicada para a guarnição de busca e salvamento em incêndios. Então, coloquei abaixo aqui um vídeo exemplificando boa parte dessas utilidades, né, do Halligan. Então, fica para os senhores aí como fonte de consulta e para diversificar também o conhecimento com relação a essa ferramenta, que pode até ser que algumas dessas utilidades aí passem batido para os senhores. Então, fica a tarefa para os senhores olhar esse vídeo aí que eu linkei, tá? Fita tubular, então vai ser bastante útil também para a gente, para quê? Para facilitar a transposição de obstáculos, para realizar o arrasto de vítima, para prender ferramentas no nosso EPI. Aqui então algumas fotos exemplificando como é que a gente consegue utilizar isso. Então, fazendo uma alça aqui, ó, utilizando o Halligan, a gente consegue colocar ele numa quina ou numa janela, de modo que a gente tem uma alça para poder servir de apoio, para a gente utilizar como degrau ali, para poder facilitar o nosso acesso. Na ausência dessa fita tubular, o próprio Halligan apoiado também serve para a gente ter uma facilidade no acesso aí daquela janela ou daquela entrada ali que tiver num nível superior ao que a gente está do lado externo, certo? E aqui mais uma foto aqui exemplificando como a gente utiliza o machado aliado ao Halligan na questão do arrombamento. Então, o Halligan cria aquele acesso, o machado mantém esse acesso para que o Halligan consiga cada vez mais romper. E o foco aqui não é entradas forçadas, então isso aqui vai ficar só a título de exemplificação, tá? Seguindo aqui, lanterna, né? Bastante conhecido dos senhores, equipamento fundamental para todo bombeiro, de preferência para lanternas intrinsecamente seguras. Então a instituição já tem bastante oferta das lanternas adquiridas aí, que vieram junto com as viaturas novas, e a gente já tinha alguma quantidade, que são as lanternas que a gente conhece como cotovelo, certo? Então elas são focadas para a atividade que a gente exerce. Então entrou de serviço, lanterna na aproximação, e só vai sair quando for ou passar o serviço ou conferir material, enfim.
Isso aqui é para ser utilizado na capa de aproximação, certo? Rádio portátil, então, equipamento fundamental para qualquer operação de combate a incêndio, principalmente para a guarnição de busca e salvamento. Comunicação é essencial para o sucesso da missão. A má comunicação é a grande responsável por graves erros em operações, além de servir como possível veículo de comunicação em caso de acidente. Câmera térmica já é uma realidade nossa dentro das viaturas mais recentes aí, que foram adquiridas pelo CVMES. Ferramenta importantíssima para identificar possíveis vítimas no ambiente sinistrado, então é essencial para a nossa atividade. Então, listando aqui como ficaria, né, esse EPI completo para esse tipo de atividade: EPI completo, EPRA, rádio, lanterna cotovela, ferramenta de arrombamento, né, que é o pacote ali Halligan Machado, fita tubular, alicate de corte, porque a gente sabe que é um ambiente que a gente está exposto a queda de rebaixamento de gesso, fiação, então tudo isso vai prejudicar a nossa locomoção, então o alicate de corte safa qualquer pânico com relação a isso, e a câmera térmica tendo essa disponibilidade na viatura e na unidade operacional, tá? Então, de uma forma aqui, abordando mais conceitualmente o que seria a busca e salvamento. Então, a gente tem desmembrado em 2 pontos. Primeiro, o que é buscar, né? Procurar por vítimas sobre as quais não se tem certeza absoluta da existência ou localização exata. E salvar retirada de vítima visível. Beleza? Simples, tranquilo. Então a gente entra aqui na filosofia de custo e benefício, e tem essa frase que amarra isso muito bem, que é: arriscar muito para salvar muito, arriscar pouco para salvar pouco e arriscar nada para salvar nada. Mas o que isso significa, né? Significa que para poder salvar outras vidas vale a pena correr riscos extremos e incontroláveis, certo? Então, ou seja, para resgatar outras vidas vale a pena se expor a situações onde não há alternativa de mitigação, como por exemplo o World Trade Center lá de 11 de setembro, né? Então, que ficou mundialmente conhecido. Para resgatar bens ou quando não há a certeza de que há vidas a serem salvas ali, vale a pena correr riscos sobre os quais a gente pode atuar e, mediante essa atuação, consegue reduzi-los e controlá-los. E quando não há nada, o que possa ser salvo, não há risco que vale a pena ser corrido, certo? Observem que, do ponto de vista risco e benefício, é a nossa função correr risco elevado de morte para resgatar outras vidas, beleza? Ainda que esses riscos sejam incontroláveis. Isso faz parte da nossa missão legal e do juramento feito, beleza? Então, sobre busca e salvamento em incêndio propriamente dito, né? Primeiro ponto, essencial, saber priorizar as vítimas que eu tenho ali para atender. Então, que a gente chama de reconhecimento. Então, primeira fase, reconhecimento. O que eu vou fazer? Identificar a posição do foco e sua provável propagação, procurar por vítimas visíveis, identificar os cômodos e a sua posição em relação ao foco, angariar informações sobre a população da edificação, emprego tático das equipes de combate e de salvamento. E aí entra um ponto, combate preliminar, eu vou ter que considerar a necessidade de atacar antes de buscar, certo? Então, até que ponto eu consigo empregar uma equipe de busca e salvamento sem ter que combater para poder executar esse salvamento, né? Isso vai ter que ser bem analisado. Qual vai ser a minha priorização da vítima, propriamente dito? Primeiro, as vítimas que se locomovem e podem vir até mim. Segundo, vítimas que precisam ser retiradas ou precisam de auxílio. Terceiro, vítimas que precisam ser buscadas. E aqui a gente tem alternativas com relação à desocupação completa. Dada a situação de grandes eventos e estruturas um pouco mais complexas. Realocação, então, posicionamento das vítimas em outros compartimentos. Permanência, ou seja, manutenção das vítimas onde elas se encontram. Desocupação progressiva,
progressiva. Desocupar a estrutura conforme for necessário. Então, exemplo disso é hospitais, então onde não é tão simples essa desocupação. Então, ela precisa ser adaptada à condição ali de uma situação mais complexa, certo? Então, como é que eu vou me orientar, né? Então, necessariamente, o local de incêndio, muitas vezes, eu tenho baixa visibilidade e eu não sei o layout daquela edificação ali. Então, primeira regra da mão, certo? Então, vou utilizar a minha mão no contato do dorso da minha mão com a parede para que eu consiga me locomover pela parede e percorra toda aquela extensão daquele cômodo sempre no mesmo sentido. Então, se eu comecei pela direita, eu vou continuar pela direita até que eu saia por onde eu entrei. Então, se eu comecei pela direita, eu não retorno pela esquerda. Então, eu não mudo o sentido do que eu estou me locomovendo, certo? Sempre progredindo e fazendo o teste de solo com a ferramenta de arrombamento. Então, vou utilizar a ferramenta para quê? Para saber se aquele solo ali está estável e seguro para eu continuar progredindo, certo? Então, é literalmente utilizar o Halligan ou o machado como forma de apoio para testar aquele solo, ok? Utilização de cabo-guia. Pode utilizar cabo-guia? É uma opção, só que tem algumas ressalvas, né? Se eu ancoro esse cabo-guia em algum ponto do lado de fora e eu percorro durante essa progressão aqui, em algum momento pode ser que aconteça ou porque o chão cedeu ou por algum prejuízo à segurança, eu tenha que retrair de forma urgente daquela edificação, certo? Eu não posso ter esse cabo-guia ancorado a mim, certo? Porque isso, dependendo do que tiver no interior daquele cômodo ali, imagina, percorri por aqui, dei uma volta, passei por fora e quando estava no último trecho aqui, eu decidi retrair com mais urgência. Então, o que vai acontecer? Eu vou puxar, perceba aqui no desenho, né? Eu vou puxar toda essa mobília que tiver aqui comigo. Ou, em outra situação, passei mal. Então, dependendo do local em que eu esteja aqui posicionado, o tracionamento desse cabo-guia não me garante a retirada desse bombeiro que se tornou vítima aqui, certo? Porque imagina, esse cabo-guia vai vir arrastando todo o conteúdo que tem nesse cômodo aqui. E às vezes não vai ser possível ser feito esse arrasto. Então o que é mais seguro? Esse cabo-guia não está ancorado ao militar que está progredindo aqui, certo? Mas é uma ferramenta. Terceiro ponto, utilização da linha de mangueira. Já considerando que o estabelecimento já foi feito ali, né, a linha de mangueira é um bom referencial para a locomoção de uma equipe aí para executar a busca, tá? E como é que eu vou me locomover? Segurança no local de incêndio é a responsabilidade de todos. Então, progressão sempre em quatro pontos, certo? Sempre silhueta baixa, sempre em dupla, manter a compartimentação por onde eu passar. Então, sempre se preocupar com o fechamento das portas e à medida com que à medida com que você não influencie de forma negativa o desenvolvimento daquele incêndio, ok? No mínimo, estar com o EPI completo, ferramenta para testar o solo, lanterna e rádio portátil. Isso é o mínimo. Utilização de ferramenta de teste do solo, isso a gente vai ver um pouco mais para frente, mas o Halligan vai cumprir essa função. Manter a comunicação verbal sempre com o seu Kanga ali, ok? Então a gente entra aqui nos tipos de busca. Quais são os tipos de busca? Busca primária, militar deve progredir em dupla, priorizar áreas mais prováveis de localização de vítima, que são o quê? Banheiros, rotas de saída e sala de estar. Busca secundária, mais minuciosa, após controle do incêndio. Busca por rastros mortais ou cápsula de sobrevivência. Okay? Preferencialmente executada por equipes que não executaram a busca primária. Por quê? Evitar vício de procura mesmo, certo? Então, se o da primeira equipe, o da busca primária,
Já olhou em determinado ponto? Naturalmente aquilo ali vai dar a sensação de que ali não é um ponto importante. Então, alguém que não buscou na primeira busca, é ideal que essa pessoa execute a busca secundária, certo? Terceiro tipo de busca, busca rápida. Então, em que situação que eu utilizo a busca rápida? Informação precisa e confiável de localização da vítima, certo? O tempo inteiro eu vou utilizar avaliação e gestão do risco, certo? Eu vou avaliar o risco de generalização estrutural iminente daquele incêndio. Busca e retirada de vítimas sem emprego de linha de combate. Então, vou utilizar a técnica Vez e Aves, que a gente vai ver aqui mais na frente, logo na sequência. Minúcia mínima para encontrar a vítima. Então, recapitulando, a gente tem 3 tipos de busca: primária, secundária e rápida. Num evento de combate a incêndio, temos 2 guarnições, certo? Cada guarnição vai ter como objetivo, vai ter um objetivo como primário, certo? Então, a guarnição do ABT, por exemplo, vai ter o objetivo primário qual? Combater o incêndio. A guarnição da ABS vai ter o objetivo primário qual? Executar o salvamento, certo? Então, se num evento de combate a incêndio, concomitantemente, o ABT e o ABS vão desempenhar suas atividades tendo como farol o objetivo de cada guarnição, ok? Numa situação concreta, evento de combate a incêndio numa edificação, se é constatado a presença de uma vítima pelo morador e essa vítima possui informação precisa de onde está, eu vou esperar a guarnição do ABT fazer o estabelecimento para iniciar o combate, para depois eu saber, depois eu executar o salvamento? Negativo. Então, se eu sei onde está especificamente, de forma precisa, a localização da vítima, eu vou executar a busca rápida. Se eu não tenho localização possível de vítima precisa, o que eu vou fazer? Eu vou executar a busca primária. De qualquer forma, eu vou ter que executar a busca em paralelo com a medida com que está sendo o combate, certo? E logo, quando se encerra o evento ali, quando se encerra a atividade de combate a incêndio, o que eu vou fazer? Vou fazer uma última checagem por toda aquela edificação, que é o quê? Busca secundária, certo? Então, busca primária eu sempre vou fazer, certo? Sempre vou estar ali procurando e tentando localizar uma possível vítima. Busca secundária eu vou executar antes de entregar aquele local ao responsável, ao dono, ao síndico, enfim. E se eu tiver a possibilidade de uma vítima e a informação precisa da localização dela, eu vou partir direto com a minha guarnição de salvamento para executar a retirada dessa vítima, certo? 3 tipos de busca. E aqui a gente vai entrar nas 2 técnicas de busca abordando que estão inseridas em busca rápida, ok? Então, se eu estou tratando de uma edificação no qual eu me coloco no exterior dela, qual a primeira técnica de busca rápida que eu vou utilizar? O que a gente chama de vez, certo? Então, nada mais é do que uma sequência de ações que foi transcrita numa palavra, certo? Então, primeiro eu vou executar a letra V, depois a letra E, depois a letra I, depois a letra S, perdão. O que seria o V? Primeiro eu vou ventilar, certo? Então eu vou realizar a abertura por onde será o acesso e, consequentemente, a saída de vapores, certo? E eu vou executar isso imediatamente antes da entrada. Porque imagina, se eu estou num ambiente onde a visibilidade está baixa, grande acúmulo de gases combustíveis, eu não vou fazer um acesso ali de modo que não seja imediatamente antes da minha entrada, né? Senão eu vou acabar influenciando negativamente o desenvolvimento daquele incêndio, talvez até acelerando ele, certo? Então, fiz a ventilação, na sequência eu tenho que entrar, então eu não vou fazer ventilação se não for logo na sequência entrar. Janelas de vidro, fiz o acesso, ou seja, tive que quebrar a janela. Eu vou ter alguma possibilidade de fechar ela? Não, né? Então, se eu quebrei, eu não vou ter esse controle de acesso. E isso guarda essa informação que isso vai ser
vai ser preocupação também da equipe durante toda essa técnica aqui, tá? Primeiro ponto, ventilar. Logo depois eu vou o quê? Entrar, certo? Se eu ventilei, abri o acesso, eu vou entrar. Então, entrada propriamente dita, verificar a existência de obstáculos e teste de solo. Então, se eu me coloquei naquele parapeito daquela janela, eu vou utilizar o meu Halligan para testar o solo para fazer essa entrada, certo? O segundo militar vai permanecer na entrada, certo? Como ponto de apoio. E por isso que essa técnica de busca rápida, eu só vou conseguir executar em ambientes o quê? Reduzidos. Eu não vou conseguir executar isso num ambiente muito amplo, certo? Então, o que é mais comum? Quartos, empreendimentos que a metragem total de área construída, a metragem metro quadrado total daquele apartamento é bem pequeno. Então, é aí que eu vou empregar essa busca rápida, certo? Na sequência da minha entrada, eu vou fazer o quê? Eu vou isolar. Então, o militar que entrou não pode perder contato com a parede. Então, a gente vai se locomover da forma que a gente falou, certo? Encontrar e fechar a porta por onde entram os produtos de combustão. Então, observe aqui, fiz a ventilação, fiz a entrada. Qual a minha terceira prioridade? Saber por onde está entrando esses gases combustíveis provenientes de um outro ambiente que não é esse. Ou seja, o foco está num outro ambiente, não é nesse que eu estou fazendo a busca, certo? Então, me locomovi ou pela parede ou por onde for, mas sempre no mesmo sentido, certo? E vou procurar esse acesso dessa porta que está aberta, certo? Fiz o fechamento dessa porta. O que vai acontecer com esses gases aqui acumulados? Vão sair por onde eu executei a ventilação, certo? Então, por isso que essa é a nossa terceira prioridade dentro dessa sequência aqui. Executei, fiz o isolamento do ambiente, vou seguir na busca pela vítima, certo? Então, o S vem de search, que é buscar. Então, eu vou tatear com o cabo do machado ou as mãos e acompanhar do método chamado escuta. Então, corpo de bombeiros, alguém me escuta? Então, eu vou prender a respiração para quê? Para que o ruído do EPRA não atrapalhe escutar qualquer grito ou gemido ou qualquer que seja de som proveniente de uma possível vítima. Evitar a perda de contato com a parede, então aquele esquema, sempre contato com a parede. Buscar em áreas prováveis de localização de vítima, debaixo e em cima da cama, dentro de guarda-roupa, próximo a portas e janelas. Então eu vou continuar toda a extensão daquele ambiente ali, caçando aquela possibilidade de vítima que, lembrando, é uma informação precisa, certo? Então, exemplo, minha filha está naquele quarto ali no segundo pavimento. Então, é ali que você vai fazer a busca rápida, tá? De que forma é isso? Então, eu vou me locomover em contato com a parede utilizando o cabo do machado, sempre fazendo o movimento de leque, certo? Então, se preocupando, considerando a mobília que está ali. Então, é em cima da cama, é embaixo da cama. Me deparei com um armário, vou abrir esse armário, vou tatear dentro desse armário e o tempo inteiro me locomovendo, fazendo a varredura, utilizando o cabo do machado e acompanhando o chamado escuta. Por que eu não vou utilizar aqui o Halligan, certo? Então, dá para ter uma noção, porque o Halligan é feito de metal e tem algumas extremidades em que é a ponte aguda. Então, a possibilidade de uma vítima eu fazer a varredura com um objeto pontiagudo, eu tenho grande chance de machucar essa vítima mais do que talvez ela esteja, certo? E se eu estou de dentro da edificação, ou seja, se eu estou num corredor e eu estou acessando um quarto adjacente ali ao foco, por exemplo, um corredor de hotel, onde eu tenho vários quartos e o foco é num bem distante e eu estou num outro ou depois ou antes, enfim. O que isso vai mudar? Vai alterar apenas a sequência dos procedimentos que eu vou fazer.
Então a gente chama isso de AVES, certo? Então primeiro eu vou entrar, depois eu vou isolar, depois eu vou ventilar e depois eu vou fazer a busca, tá? Primeiro ponto, entrar, certo? Então se eu estou tratando aqui de um corredor já dentro da edificação, e entrou e a visibilidade aqui, na pior das condições, está baixa, porque esse acesso aqui está facilitado, certo? Se entrou gás combustível aqui dentro desse ambiente, nada mais justo do que pensar que essa porta já estava aberta. Então, o que eu vou fazer? Pura e simplesmente entrar nesse ambiente. Depois de entrar, o que eu vou fazer? Eu vou isolar. Isolar nada mais é do que fechar o acesso no qual eu acabei de passar, certo? Isolei. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou ventilar. Então eu vou buscar uma saída para esses gases que estão aqui acumulados, para eu diminuir o risco nesse ambiente aqui. Então eu vou tateando e me locomovendo nesse ambiente de modo que eu ache uma janela. E o meu canga vai ficar onde? Na porta aqui, do lado de dentro. Achei uma janela, vou fazer esse acesso, ou abrindo ela, ou quebrando ela, enfim. Eu vou para poder liberar esses gases acumulados aqui dentro. Liberei os gases acumulados aqui dentro, o que eu faço? Após isso, eu vou executar a busca propriamente dita, já partindo daqui, fazendo a regra da mão de locomoção, ou para a direita ou para a esquerda, e eu vou executar toda essa varredura aqui, buscando essa possível vítima aí, certo? Então, já tendo abordado, né, os tipos de busca e as técnicas de busca, a gente tem que partir para o planejamento dessa busca, como é que vai ser feito. Então, temos uma ordem de prioridades e essas prioridades têm que ser seguidas de acordo com o que está nessa foto aqui. Então, primeiro, onde é que eu vou buscar? Onde é que eu vou executar essa busca? Nos ambientes adjacentes ao foco, certo? Em segundo lugar, no pavimento do foco, certo? Em terceiro lugar, no pavimento acima do foco. E em quarto lugar, no último pavimento dessa edificação. E em quinto lugar, em todos os pavimentos abaixo do último pavimento. Depois, no térreo. Depois, na fachada logo oposta ao do foco. E, por último, no ambiente do entorno da edificação, certo? Então, essa é a prioridade de busca que eu vou utilizar tratando-se de buscas em edificações elevadas, tá? Então aqui eu separei algumas situações um pouquinho mais concretas, utilizando um layout de uma edificação para os senhores praticarem, né? Isso que a gente acabou de falar, que é sobre priorização planejamento da busca, certo? Utilizando a priorização, certo? Dos critérios que a gente já falou. Então, observa o comando de cada situação e logo na sequência está o que seria ideal para atender aquele comando ali. Então, vou deixar esse exercício para tentar elucidar melhor essa questão do planejamento que a gente acabou de falar, tá? E por último, um método de marcação FEMA, que é reconhecido internacionalmente, certo? Que é uma ferramenta que vai facilitar a gente nessa busca, nesse controle durante as buscas, tá? Em que situação que eu vou utilizar? Operações de maior vulto, múltiplos compartimentos, melhorar a identificação e segurança e o aproveitamento das ações. Como é que isso vai ser feito?
Ao entrar, realizar um traço diagonal, né? Traço diagonal, identificar o chefe da equipe, data e hora da entrada, se possível. Então, nome, data e hora, ok? Na sequência, o que? Ao sair, fazer outro risco diagonal, formando um X e marcando data e hora de saída acima, data e hora de saída. E logo depois, havendo disponibilidade e tempo, adicionar riscos adicionais no interior do compartimento ao lado direito. Riscos adicionais e abaixo determinar a quantidade de vítimas vivas retiradas do local e vítimas cinzas. Então, o L vivas e o D cinzas, certo? A quantidade. E por último, após busca secundária, se for o caso, desenhar uma cruz acima de todas as anotações anteriores, para que fique sinalizado que ali já foi executado essa busca secundária, certo? Uma ferramenta utilizada internacionalmente nos eventos de desastre, certo? E que tem que estar dentro do conhecimento tratando-se de busca e salvamento em ambientes de incêndio, dentro do conhecimento do nosso operador médio ali, certo? Então, encerrado mais uma atividade, senhores, muito obrigado. Até a próxima.